Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos com a doce, maravilhosa paz de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Também saudamos a você que está conosco através da transmissão. E se você ainda não conhece o nosso templo, é convidado a agendar um dia e estar conosco aqui para cultuar ao Senhor junto. Você que é da igreja e não pôde estar aqui, Deus abençoe a sua vida. Sei que você deseja estar aqui. A nossa saudação também aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, depois de termos cantado, orado, adorado. Vamos ler no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 4. Hoje nós vamos falar sobre o tema livre para servir. Segundo livro dos Reis, 5, 1 a 4. Não falarei sobre Naamã, o centro da nossa meditação será o que Deus fez através de uma jovem, embora tenha sido na vida de Naamã. Assim está escrito: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da cidade e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Eu quero que você, neste momento, pense um pouquinho sobre a proposta que vamos trabalhar, focando aquilo que Deus faz e conduz a história, dentro de um processo soberano, dentro de uma condução delineada, em que nem mesmo 1 centímetro foge do seu controle, muito embora os acontecimentos possam estar, de certa forma, segundo o nosso conceito, equivocados ou distorcidos. Tenta visualizar comigo o que Deus pode operar. Primeiro, você precisa entender que a libertação operada por Deus na vida do ser humano, da sua igreja, é algo da alma e não físico. A pessoa pode estar presa e ser livre, pode estar livre e ser presa. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, claro, da Bíblia citado é Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon e ele foge para ficar livre, mas ele está encarcerado pelo pecado. Encontra-se com o apóstolo Paulo prega-lhe o evangelho, o Espírito Santo lhe liberta e Paulo manda de volta para a função que ele havia fugido da escravidão. Não sei o que aconteceu na vida daqueles dois, como Filemon tratou. No entanto, mesmo sendo escravo, agora ele era livre, e livre para servir. E olha bem para esse texto. Tenta visualizar uma família de um homem famoso, uma família de um homem reconhecido pelo seu superior, pelo seu rei, pelo seu comandante, reconhecido pela sociedade, honrado pela sociedade, mas que de repente surge na sua pele algo estranho. E de repente, quem sabe, manchas ou coisas do tipo vão surgindo e descobre-se que ele está com a lepra. E isto o torna infeliz. E isto o torna escravo de uma enfermidade, muito embora ele tivesse uma posição elevada na sociedade e diante dos seus.
Agora, possivelmente, ele tem dificuldade de relacionamento com a sua esposa, se tivesse filho ou filhos, ou com aqueles que serviam na sua casa, ou com os demais. Eu sei que era impedido diante dessa enfermidade, algo terrível, algo que assolava a vida de quem tinha tal enfermidade. Mas também existe ali trabalhando, servindo na casa deste homem, uma jovem. E essa jovem não tem nem nome registrado aqui na palavra de Deus. E essa jovem tem a solução para este homem. Só que ela é escrava desse homem. Ela tinha toda a chance e oportunidade humana de tomar uma vingança e deixar que realmente ele sofresse, quem sabe até alfinetar isso na vida dele. Mas ela escolhe fazer diferente, ela escolhe ser diferente. E ela transmite à sua senhora, a esposa de Naamã, uma mensagem. A mensagem que ela se dirige, que ela transmite à sua senhora é: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. E isso chega aos ouvidos de Naamã, ele vai até o rei de Israel, dali ele vai até Eliseu, e ali acontece o milagre da restauração, e aquele homem retorna para a sua casa, feliz da vida, alegre, contente, com um relacionamento restaurado, e ele pode viver feliz. Eu queria dizer para você o seguinte: você, para ser bênção, você não precisa nem estar em liberdade e nem aparecer, mas você pode abençoar quando você tem o Deus de Israel sobre a sua vida. Algumas lições que eu quero destacar desse texto, eu quero que você fique comigo nesse texto, com a sua Bíblia aberta, e eu quero dizer, em primeiro lugar, que Deus governa até a vitória do ímpio. Esta é a base para a conduta desta menina. Esta é a base para a conduta do povo de Deus. Esta é a base para você e para mim, nos deleitarmos no Senhor, embora as circunstâncias, as adversidades surjam e muitas vezes nos tirem a paz. É bom saber que Deus governa todas as coisas. Olha só como está aqui o primeiro versículo. Vai dizer que este Naamã, ele era reconhecido, ele era de alto conceito, e vai explicar a razão, porque ele havia tido vitória, ou dado vitória à Síria. Para os sírios, ele havia dado vitória aos sírios. Para o rei, ele havia sido o comandante que conduzira a Síria à vitória. Para a sua esposa, possivelmente da mesma forma. Mas aquele que estava registrando esse acontecimento, o autor do livro, ele entende que quem deu a vitória a este comandante não foi a sua força, não foi a sua habilidade, não foi a sua destreza, mas sim o Senhor. E aqui o Senhor está traduzido pelo nome de Deus, Yahvé, que é o Deus da aliança, que é o Deus do seu povo, que é o Deus que tem um compromisso e que se revelou como o Deus eu sou, como aquele que não tem comparação. E ele então vai dizer que pelo Senhor este homem obtivera vitória e levou Síria a uma vitória. O que isso tem a ver conosco? Isso embasa a nossa vida. Por que isso é tão primordial para aquela jovem e para todos nós quando temos essa visão? É que quando nós temos essa visão, todas as coisas ficam diferentes. E isto me conduz a buscar o Senhor para todos os motivos da minha vida. Eu sei que nada neste mundo acontece por acaso, que nada acontece simplesmente porque deu para acontecer assim. Não é porque alguém era mais forte ou menos forte, porque se fosse assim, Israel não teria derrotado Jericó.
Se fosse assim, Israel, sob a liderança de Gideão, não teria vencido um exército gigantesco com apenas 300 homens. Se fosse assim, a igreja hoje já estaria derrotada, porque ela não tem força, ela não pega em arma, ela não invade, ela não depreda, ela não toma poder, ela é o poder de Deus, porque ela é o Evangelho, nela está o Evangelho. É isto que nós precisamos entender, que Deus domina a história soberanamente, então nós temos que buscá-lo para todas as nossas decisões. Outra coisa importante é que devemos buscar o Senhor, mas também precisamos descansar no Senhor. Há muitas coisas que podem acontecer na nossa vida para tirar-nos a paz. E muitas vezes nós somos tomados pelo medo, e é comum isso acontecer. Mas é bom trazer à memória que até mesmo um ato de um comandante pagão, Deus estava por trás, Deus conduziu a vitória, Deus lhe deu a vitória, Deus lhe fez alguém, e tudo isso com o propósito, para que o nome do Senhor fosse também conhecido entre outras nações, o poder de Deus fosse manifestado entre outras nações. Então, por isso, quando você estiver diante de uma situação aparentemente insolúvel, lembre-se, você não está ali por acaso. Deus conduz a sua história. Você nasceu no tempo que Deus quis, sob ou a liderança ou o relacionamento dos pais que Deus quis. Você nasceu no lugar que Deus quis. Você vive como Deus quer, e você é colocado em circunstâncias e situações que Deus quer, e tudo isso para a glória do nome dEle. Muitas vezes Ele será glorificado quando Ele lhe permitir uma dificuldade e ministrar a solução. Você encontra um episódio de Jesus e de repente Jesus está com os discípulos e Ele olha para um homem que era cego de nascença. Há uma coisa especial, porque ele não passou, ele parou e olhou para aquele homem. E de repente os discípulos chegaram e perguntaram: quem pecou, ele ou os pais? E aí ele responde: nem ele nem os pais, mas isto é para a glória de Deus. E ali é um contexto de ministração de cura. Ministração de cura. Então Deus pode nos colocar numa adversidade para que o nome de Deus seja glorificado em nós. A graça de Deus seja ministrada e exaltada em nós. Mas nós temos também outro momento que não recebeu o que queria para que Deus fosse glorificado, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo sofria de um espinho na carne, e podem conjecturar aí o que poderia ser, eu não vou entrar nesse mérito, apenas diz que havia um espinho na carne, e aquilo o feria, aquilo deixava infeliz, e ele diz que orou por 3 vezes, e pediu por 3 vezes que Deus tirasse este espinho da carne, e por 3 vezes Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Neste caso, Deus não estava sendo glorificado na resolução do problema, mas Deus estava sendo glorificado na assistência durante o problema. E isso é muito importante para a gente possa entender. Neste momento, você pode estar, assim como aquela jovem, numa situação desagradável, mas é interessante lembrar que se você está neste lugar, é porque Deus tem um propósito e Ele governa todas as circunstâncias da sua vida. Então, busca o Senhor para tudo na sua vida, mas descanse no Senhor também da mesma forma. A segunda lição que eu quero deixar é que Deus coloca os seus filhos no lugar e tempo certos para abençoar vidas. Veja bem, o versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. A gente não vai entender muitas coisas na nossa vida, mas uma coisa é essencial: você saber que Deus tem o controle da sua vida e lhe colocará onde Ele quiser, aonde Ele quiser, para que você seja bênção.
Esta menina foi levada cativa. Esta menina, ela está no local trabalhando como escrava. Ela tinha tudo para murmurar, ela tinha tudo para lamentar, ela tinha tudo para reclamar, ela tinha tudo para se rebelar, ela tinha tudo para abandonar a Deus. No entanto, ela escolheu abençoar uma vida. Ela foi levada por ali por Deus. Não se assuste, mas é por Deus. Você lembra o que Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, quando ele vai falar sobre a sua prisão, ele diz assim: estou preso por Jesus. Ele sabe que o que está acontecendo não é Jesus enfraqueceu e cochilou e Deus deu uma cochilada e aí então ele foi preso pelos romanos. Não. Ele sabe que ele está ali porque Deus o colocou ali na cadeia. Isso é meio estranho. Isso vai contra a teologia da prosperidade. Isso vai contra os sermões triunfalistas. Mas é isto que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele independe das circunstâncias. E Deus então coloca os seus filhos onde Ele quer para ser bênção, para ser um abençoador. Não importa qual é a sua função, não importa se você vai ser reconhecido, não importa se o seu nome vai para a primeira página do jornal, não importa, mas você foi chamado para abençoar vidas, e nós precisamos saber disso, e precisamos desenvolver isso, e saber que se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem um propósito na minha vida. Olha só, o apóstolo Paulo está preso, e nesse mesmo texto, ele diz assim: eu sei que eu sinto que sairei da cadeia. Eu acho que sim. Eu acho porque eu tenho orado por isso e tem acendido no meu coração isso, pelo Espírito Santo, e vocês como igreja estão orando por mim. Mas ele continua dizendo assim: no entanto, será Deus ou Jesus glorificado no meu corpo, quer na vida, quer na morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo, e aí então uma interpretação minha, é que ele acha que vai sair da cadeia, não vai morrer naquele momento, como realmente não morreu naquele momento. Se ele sair da cadeia, Deus ouviu as orações e o libertou. Glórias a Deus. Se ele permanecer e morrer, Deus lhe deu a força para ser fiel até mesmo na hora da morte. Então, glórias a Deus. E aonde ele passar, ele estará sempre sendo um instrumento abençoador. Lembra do que Deus fez com Abraão? Você está sendo abençoado para abençoar. O Evangelho é o Evangelho do compartilhar. Você não pode receber e ficar para você. Você precisa, independentemente do que aconteça, fazer com que as pessoas sejam abençoadas. Imagine a alegria daquela família depois do episódio da cura daquele homem. Imagine isso. Por isso, então, eu posso saber que estarei sempre, mesmo em qualquer circunstância, no lugar certo, no propósito de Deus. Segunda coisa, eu devo observar os acontecimentos e saber quando e como abençoar alguém. Deixa eu lhe contar falar algo que você pode talvez se identificar. Às vezes você passa por uma enfermidade, ou por um problema, ou por uma adversidade, você sofre muito, mas o Espírito Santo lhe mantém firme naquilo. E você não entende por quê. Mas lá na frente você vai encontrar uma outra pessoa que está passando por algo parecido.
E você, então, vai se lembrar que Deus lhe deu essa experiência para que você possa compartilhar o agir soberano de Deus, o cuidado de Deus, a assistência de Deus nestas circunstâncias. Então, Deus lhe deu uma adversidade para que lá na frente você pudesse abençoar ao compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso, lembre-se, Deus colocou você neste momento, no lugar e na circunstância que você está, para você abençoar vidas, assim como essa menina foi levada cativa para abençoar vidas. Terceira lição: Deus opera a libertação tal que até mesmo quando escravos, somos livres para servir. O versículo 3 disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando você pensa no profeta, está pensando de fala de Deus ou uma revelação de Deus ao povo. A voz de Deus, aquele que transmite ao povo o que Deus quer falar. Então, por trás aqui, conhecendo o profeta, ela está querendo dizer que há um Deus em Israel e que usa esse profeta para abençoar vidas. De certa forma, ela está proclamando Deus àquela família. A operação de Deus é, na essência, na alma e não na circunstância. Aquela jovem estava escrava, mas ela era livre. Livre por quê? Porque ela conseguia enxergar além das circunstâncias. Ela conseguia ver muito mais do que se pode observar com os olhos físicos. Ela sabia, ela tinha conhecimento do Deus Todo-Poderoso, um Deus que podia fazer algo que a medicina não podia fazer, que a ciência não podia fazer, através do profeta, do homem de Deus. Quando a alma está livre, todo o sofrimento causado pelas circunstâncias adversas são amenizados e o amor fala mais alto. Já parou para pensar sobre isso? Quando você pratica algum esporte, e na minha juventude, adolescência e juventude, eu brinquei muito, joguei muita bola, muito futebol. Tem uma coisa que acontece muito com quem joga futebol, ou outro esporte também, lógico, é que você toma um chute na canela, e aquilo dói, fica doído, mas você está tão concentrado naquilo que está fazendo, já liberou tanta adrenalina, que a dor ela é amenizada. Por que a dor é amenizada? Ela é amenizada porque o seu foco está no esporte que você está praticando. Você quer vencer, então você quer chegar ao gol contrário, você quer realizar o propósito do seu time de futebol. Então você está focado e por isso libera a adrenalina. Quando o seu alvo é o Senhor, quando você tem a visão de Deus para a sua vida, quando você olha para a cruz e você vê ali os seus pecados cravados na cruz, toda e qualquer circunstância adversa na sua vida serão amenizados. Olha o que o Paulo diz em Romanos 8:18. Ele vai dizer que todo sofrimento físico, material, não pode ser comparado com a glória por vir a ser revelada. Ele está dizendo que a visão que ele tinha do céu, a visão que ele tinha da presença de Deus, da face de Cristo, a glória eterna, a nova terra e o novo céu, eram capazes de suplantar todo o sofrimento causado na vida dele por causa de Jesus Cristo. E isso também serve para aplicar em todos os outros ou outras circunstâncias e adversidades da vida. A alma livre liberta-nos de muitos outros sentimentos. O escravo livre, ele não trabalha forçado, muito embora isto seja ruim, mas ele trabalha, o trabalhar forçado, mas ele agora trabalha como se estivesse servindo a Jesus. Foi isto que Paulo disse na carta aos Efésios. Se você é escravo, sirva como se estivesse servindo ao Senhor.
Olha a sua função, o que você faz, não importa se o seu patrão está sendo explorador, não importa se você está ganhando pouco, não importa o que está acontecendo, se você está onde você está, é porque o Senhor lhe colocou lá, e se Ele colocou lá, faça o seu trabalho como servindo ao Senhor, assim como esta jovem que nem nome foi dado aqui, fez. Ela escolheu fazer conhecido o nome do Senhor, embora fosse uma escrava, embora tomasse parte daquele serviço mais pesado, ali sem direito nenhum, ela escolhe fazer o nome do Senhor conhecido através das circunstâncias que operava, porque ela era alguém livre na alma. Mas também o opressor pode prender. E quando o opressor, o inimigo, prende o físico, ele não prende a alma. Eu já contei, mas eu tenho que repetir aqui para vocês, para alguns ainda não ouviram de mim esta palavra. Conta-se que o missionário chegou no local e ele, pregando o evangelho, proibiram ele pregar, ele continuou pregando, então eles, olha, se você não parar, vamos lhe prender, e ele continuou pregando, então prenderam aquele missionário, e ele ali preso, ele começou a falar o evangelho dentro da cadeia e para os guardas. Eles disseram, se você não parar de falar o evangelho, nós vamos cortar a sua língua. E ele não parou, cortar a sua língua, então ele começou a escrever cartas evangelísticas. Eles disseram, se você não parar, vamos cortar a sua mão, e cortou a sua mão. Ele desenvolveu a outra mão, eles cortaram a outra mão, e falaram, se você não parar, vamos cortar. Aí ele desenvolveu agora o pé, e começou a escrever com o pé, e eles disseram o seguinte, se você não parar, vamos cortar os seus pés. E ele desenvolveu, continuou escrevendo, cortaram-lhe, amputaram-lhe os 2 pés, e aquele homem agora estava sem mãos, sem língua e sem pés, e aquele guarda olhava para ele e falava, para de olhar para mim, para de olhar para mim, porque o olhar daquele missionário pregava o evangelho. Podem prender, podem amarrar, podem até matar, mas não podem prender a alma livre por Jesus. Esta alma é leve, esta alma é uma alma contente. É por isso que o cântico que nós cantamos aqui, manso e suave, ele é embasado no vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que a igreja precisa entender, a igreja precisa se envolver e mergulhar com toda a sua força, com todo o seu coração, neste evangelho que é o poder de Deus. Não importa o que aconteça, seja fiel ao Senhor Jesus, porque aquele que é fiel a Jesus, ele é repudiado pelo mundo, mas ele tem a sua alma leve, ele tem a sua alma conduzida na leveza da libertação e do preço pago na cruz do Calvário, porque ele sabe que para o cristão, quando ele fecha os olhos aqui, ele abre na eternidade, na presença de Jesus. Isto é real. Não sei o que você está fazendo, não sei como você tem feito, mas eu quero lhe conclamar, use toda a sua vida para a glória de Deus. Não pense em primeiro lugar, Deus governa a sua vida, e Ele lhe coloca onde Ele quer, e principalmente nós que somos filhos, Ele trabalhará correções, disciplinas na nossa vida, porque todo pai que ama disciplina o seu filho, mas Ele governa, Ele pode colocar e Ele pode tirar, Ele pode manter, porque Ele é o Senhor, e Ele manterá enquanto nós precisarmos dessa disciplina. Mas lembre-se também que Ele é capaz de conduzir a sua história e levá-lo a um local específico, para um fim específico. E talvez você esteja num determinado local agora, que você não está gostando, mas você foi colocado lá para abençoar vidas. Lembre-se disso. Você é chamado para fazer o nome do Senhor conhecido, não é você ser conhecido. O mundo não precisa que você chegue lá e diga o seguinte, eu sou bacharel em teologia, eu fiz graduação não sei aonde, mestrado não sei aonde, meu nome é tal, sou filho de fulano de tal. Não, ele precisa que você fale para ele, você está em perigo, assim como eu estava, e eu conheço aquele que pode libertar. Ah, tomara você conhecesse o Senhor que pode libertar a sua vida. Quem precisa ser conhecido da proclamação não é o proclamador, mas é o proclamado.
Quem precisa ser reconhecido na evangelização não é o evangelizador, é o evangelho. Quem precisa ser conhecido na missão não é o missionário, mas sim o Senhor da missão. Nós precisamos fazer o nome do Senhor conhecido. E Deus nos coloca em qualquer lugar que Ele quer, para que o nome dEle seja exaltado. Talvez você não tenha nome reconhecido, mas não importa. Deus usa pessoas sem nome, como essa menina. E Ele usou para abençoar vidas. Quando realmente Deus atua no coração do homem, então eu concluo, Ele descansa na sua soberania. Se tem algo que me ajuda muito e muito, é justamente descansar na soberania de Deus. De tempo em tempo vem aquela ansiedade, de tempo em tempo vem aquele medo, de tempo em tempo vem alguma coisa tentando, e isso não é nem do diabo, muitas vezes, a maioria das vezes, vem da minha própria natureza. Mas aí eu lembro que o Senhor é aquele que tem a linha da minha vida e que tem a tesoura que pode cortar quando Ele quiser, e só essa linha será cortada quando Ele quiser cortar. Então descanse na soberania do Senhor. Vamos lembrar o que Jesus disse: os passarinhos não comem, não plantam, não têm celeiros, não cultivam, mas o Senhor cuida de todos eles. Estamos vivendo uma crise, não importa se tem crise, se não tem crise, não importa. A igreja não está aqui para se apresentar como uma governadora de uma nação, ela está aqui para proclamar o reino celestial, que não é deste mundo, mas que está neste mundo. Quando realmente Deus atua no coração do homem, Ele encara as circunstâncias como uma oportunidade para abençoar alguém. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Seja um abençoador. Muitas pessoas são reconhecidas pelo seu jeito de agir, o seu modo de falar. Você pode abençoar quando você é aquele que ameniza um sofrimento de um coração aflito. Você já imaginou alguém traumatizado com uma crise mundial? E você chega e diz assim, realmente está voltando tudo, vai matar todo mundo. Ou você chega e diz o seguinte: descanse, o Senhor tem propósito, Ele tem o vírus na sua mão, Ele pode manter ou pode tirar quando Ele quiser. Então seja um abençoador. Abençoador para aquele que precisa, para aquele que necessita, para aquele que está com fome, para aquele que está sem Jesus, seja um abençoador. Quando realmente Deus atua no coração do homem, faz em meio ao caos o nome do Senhor conhecido entre os povos. O contrário disso foi Jonas. Ele disse, não, vou pregar para Nínive não. Já imaginou? Vou pregar para aquela nação rebelde, aquela nação que machuca, aquela nação violenta. Deus o fez pregar, mas ele não queria. Mas essa menina fez diferente. Jonas não era escravo de Nínive. Essa menina era escrava lá, mas ela tomou a decisão de fazer o nome do Senhor conhecido. Eu queria que você fizesse isso. Faça o nome do Senhor conhecido na sua casa. Faça o nome do Senhor conhecido na sua casa. Hoje nós estávamos na escola dominical e a nossa irmã Nina leu João 17 e algo que muito me chama a atenção é justamente a palavra que ele fala a respeito, na oração, a respeito da glorificação do nome de Deus. Olha o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome ao mundo, aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. De que maneira que Deus é glorificado quando eu oro, por exemplo, santificado seja o teu nome? É quando eu obedeço os mandamentos do Senhor.
As pessoas veem em mim que quem reina sobre a minha vida é o Senhor. Então, assim, o nome do Senhor é glorificado. Eu quero, então, fechar com este desafio. Conte às pessoas, conte na sua casa, conte para o seu vizinho, conte para aqueles que você tem relacionamento no seu trabalho, no dia a dia, no seu lazer. Conte às pessoas o que Deus fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida delas. Use as oportunidades que Deus lhe dá. Talvez você está orando assim: Senhor, me dê a oportunidade. Deus fala para você assim: eu já coloquei você lá, naquele lugar, para você fazer. A oportunidade está dada. Então, abra a boca e conte. Abra a boca e conte. E eu termino. Você tem o que para falar para as pessoas? O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na sua vida? Eu espero que você esteja, mesmo em meio à diversidade da vida, com a sua alma livre. Livre para servir. O serviço implica um domínio, alguém sobre você. Mas aquele que serve no reino de Deus, ele é livre para servir. E é isso que Jesus disse. Então, como aquela jovem, não importe com o seu nome, não importe com as circunstâncias, mas faça o nome do Senhor conhecido. Faça daquele momento um momento para abençoar vidas, crendo que Deus governa as circunstâncias. E você está onde está, porque Deus quer que você esteja aí agora, neste momento. Deus nos abençoe e Deus nos edifique, nos transforme e nos faça pessoas melhores para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Pai, eterno Deus, nós somos carentes do Senhor. Nós somos necessitados do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós não estamos num sistema como aquela menina estava. Nenhum exército entrou aqui no Brasil e ninguém nos levou cativos. Mas muitas vezes, ó Pai, nós nos vemos oprimidos por outras pessoas, oprimidos por um sistema, e muitas vezes, ó Pai, limitados pelas circunstâncias. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê a visão que a nossa alma está livre em Jesus. E nós fomos colocados aqui no Brasil, neste momento, para abençoar vidas e fazer o nome do Senhor conhecido. Então, opere isso no nosso coração. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus.